O que nos traz aqui é a eleição na Argentina, ocorrida primeiro turno no último domingo. Como o nosso card anunciou, a ideia é te ouvir sobre o que aconteceu entre as prévias ocorridas em 31 de agosto e agora o primeiro turno, né, ocorrido domingo passado, 22 de outubro, portanto, menos de 60 dias. Nós tivemos uma mudança no quadro considerável. Para contextualizar aqui o nosso público, eu vou apresentar os números dessa diferença. Nas primárias, o primeiro colocado foi o Javier Milei, que ficou com 30,04%. Em segundo, a Patrícia Bullrich, do Juntos pela Mudança, que teve 28%. E em terceiro lugar, nas prévias, o Sérgio Massa, candidato da União pela Pátria, o candidato do Alberto Fernandes, ministro da Economia do Alberto Fernandes, na primária teve 27,28%. Muito bem. No domingo, primeiro turno, houve essa reviravolta. Sérgio Massa, que era o terceiro colocado nas prévias, pulou para o primeiro colocado com 36,68%, quase 12% de diferença. O Milei ficou estacionado nos 30% e a Patrícia Bullrich caiu de 27,28% para 23,83%. Em que pese uma presença maior nas eleições agora de domingo, né? Me parece que chegou a 77% do colégio eleitoral. 74%. 74%? Sim. Tá. E nas prévias, algo em torno de 70%, não é isso? Isso. Tá. Valério, queria te ouvir, então, sobre o que ocorreu nesses menos de 60 dias entre as prévias e a Argentina, para que o eleitor argentino se mobilizasse e trouxesse um certo alento aqui para todos que são democratas e têm uma visão não fascista, né? Enfim, o Milei era um risco muito grande e agora fará o segundo turno com o Sérgio Massa. Esse risco ainda existe. Patrícia Bullrich anunciou hoje apoio integral à campanha do Milei. Sabemos que os votos não se transferem assim apenas pela indicação de quem recebeu os votos, mas, enfim, vai ser um segundo turno, me parece que não tão tranquilo como os números podem apresentar inicialmente. Com você, Valério, por favor. E hoje, não sei se você sabe, e aqueles que nos acompanham, foram divulgadas as primeiras pesquisas. Essa fonte é a CB Consultoria, foi divulgada através do Cronista, e os números são Javier Milei, estou falando do Balotaje, né, do segundo turno, Javier Milei com 41,6%, Sérgio Massa com 40,4%, em branco 10,4% e não sabe 7,5%. Então, nós temos uma primeira indicação de que há um empate técnico com uma pequena vantagem nesta primeira pesquisa, e é bom lembrar que as pesquisas têm errado muito, não só na Argentina, especialmente quando há candidaturas da extrema-direita presente. Mas indo centralmente à tua primeira pergunta, o que mudou entre as primárias de agosto, nestes 2 meses até o domingo passado? Eu creio que nós podemos identificar 5 mudanças, 5 variações. Bom, a primeira é que ocorreu uma fortíssima mobilização do aparato peronista, ou seja, nós estamos falando de um movimento político-social que tem raízes históricas que remetem a 1945, quando Perón assumiu a presidência. Mais adiante trataremos, eu creio, desta dimensão histórica. Esta mobilização do aparelho nacional levou a que os governadores das províncias alinhadas com a candidatura de Sérgio Massa tenham se engajado na campanha e, em particular, na província de Buenos Aires, onde o peronismo tem a posição de governador da província, é a principal província da Argentina.
E ainda mais especialmente na Grande Buenos Aires, que é o cinturão industrial popular em volta da capital, esta presença de movimentos sociais, de movimentos populares, as prefeituras e o aparelho profissional peronista teve um grande engajamento. Então, o primeiro elemento é a entrada em cena da máquina política e eleitoral do peronismo a partir das posições que tem nos governos das províncias, em especial, repito, Buenos Aires. Lembremos que a província de Buenos Aires representa, grosso modo, 1/3 do país, já foi historicamente metade, atualmente é 1/3 do país. Segundo elemento, a iniciativa de Massa, neste intervalo, porque ele acumula a condição de ministro da Economia, ministro da Fazenda, de tomar um conjunto de medidas que foram desdenhosamente diminuídas pela mídia de direita liberal, como o Plano Platita, ou seja, dinheirinho, platita, dinheirinho, cuja medida mais significativa foi a eliminação de impostos sobre os trabalhadores assalariados e também um alívio fiscal para os pequenos negócios, para os pequenos comércios. Bom, um terceiro elemento que creio que é importante assinalar foi o reposicionamento de Massa político se distanciando do governo Alberto Fernandes e se apresentando como um novo peronismo. E portanto, uma relocalização no que nós poderíamos definir, sem ironias, como o centro do centro. E, por último, o mais importante. O mais importante, Cláudio e aqueles que nos acompanham, é que a linha política da campanha de Sérgio Massa mudou 180 graus. Ou seja, antes das primárias, a caracterização que prevalecia na direção do Juntos por la Pátria, o movimento de apoio a Sérgio Massa, era de que Patrícia Bullrich era a favorita e que se tratava de uma eleição dificílima, quase perdida. Este, de resto, é a razão pela qual Cristina Kirchner renunciou a ser candidata, o próprio Alberto Fernandes renunciou à reeleição. E, portanto, a campanha tinha sido orientada até o 14 de agosto, centrando o fogo sobre Patrícia Bullrich e a frente eleitoral que agrupa o Partido Republicano, ou Republicanos, de Maurício Macri, que foi presidente entre 2015 e 2019, com a União Cívica Radical. A União Cívica Radical, é bom esclarecer, em função do radical da sigla, não é um partido de esquerda, é um partido liberal, um partido que historicamente tem compromisso com as liberdades democráticas, que chegou ao poder no início do século XX, deslocando o que era o domínio das oligarquias agrárias exportadoras e desenvolvendo, a partir da presidência com Irigoyen, um plano de modernização da Argentina que abriu a primeira etapa da industrialização, que foi precoce e pioneira na América Latina, e que gerou a primeira grande classe operária industrial aqui no Cone Sul, e que tinha um forte compromisso com a educação nacional, portanto, com a construção de uma rede nacional de ensino público aberta a todas as classes sociais, que ocupa na história argentina dos últimos 100 anos um lugar central, porque permitiu não só uma alfabetização precoce comparativamente com os vizinhos, inclusive com o Brasil, mas transformou a Argentina entre os países dependentes da América Latina, da África, na Ásia, aquele com o nível cultural médio mais elevado do mundo. E, portanto, trata-se de um partido liberal modernizante
que, ao final da Guerra das Malvinas, foi o instrumento que levou Alfonsinho ao poder e que se expressou nas primárias, nas prévias, através da candidatura de Horácio Larreta, que é o que corresponde ao prefeito no Brasil, o alcaide da cidade, que é um distrito federal, de Buenos Aires. Muito bem. Esta identificação da candidatura de Burrich como principal inimigo foi um erro de estratégia política, porque ignorava o deslocamento das placas tectônicas da sociedade argentina, ou seja, ignorava que a Argentina conheceu, ao longo dos últimos 2 anos, uma profunda mudança na relação social e política de forças, e tinha surgido um fenômeno avassalador que se traduzia na candidatura de Javier Milei, e que tem todas as características da extrema-direita contemporânea, ainda que com algumas peculiaridades e excentricidades e até um certo exotismo argentino, quase incompreensível para muitos de nós. Né? Milei é muito extravagante, como talvez alguns de vocês já saibam. Ele mantém um culto meio messiânico com um cachorro, com quem ele estabelece diálogos e encontra inspiração, mas posições políticas extremistas, ou seja, a defesa de privatização de tudo, significa a destruição da precária, mas ainda importante rede de bem-estar social, que garante que o piso da pobreza na Argentina seja muito mais elevado do que no Brasil, apesar das condições quase insustentáveis de uma economia que este ano já tem até o momento uma inflação anual em torno de 140%. Então, este erro foi decisivo para essa subestimação do perigo da extrema-direita, como de resto, vamos ser honestos, só que entre nós, em petit comité, eu e você, Cláudio, como a esquerda brasileira cometeu com Bolsonaro. Foi decisivo para o desastre eleitoral que foram as primárias, as PASSO, no dia 14 de agosto. Mudou. E, portanto, o que nós assistimos nos últimos 2 meses foi um reposicionamento da campanha do Massa e da esquerda, da FIT, da Frente da Esquerda dos Trabalhadores Unidade, através de Miriam Bregman, que construíram a campanha denunciando de forma dura o perigo representado por Milei, ou seja, a proposta de dolarização da economia, de renúncia, portanto, à independência monetária, a proposta da privatização, a proposta de abrir a Argentina para a pilhagem dos recursos naturais, minerais, as fontes de energia, e um ataque duríssimo contra os sindicatos, uma fúria anticomunista insana, e, finalmente, um embate frontal com o Vaticano, com a figura do Papa, e, portanto, uma radicalização que expressa uma ameaça às liberdades democráticas que foram conquistadas há 40 anos atrás, depois da derrubada da última ditadura militar, ao final da derrota argentina na Guerra das Malvinas. E não fosse tudo isso ainda o bastante, Milei resolveu desconsiderar, diminuir a tragédia, o trauma histórico que foi o genocídio. 30 mil vidas se perderam nos assassinatos da ditadura militar. E eu creio que estes fatores eles ajudam a entender a grande virada, né? Foi uma virada espetacular, 11% em 2 meses, mas, encerro, o processo eleitoral permanece muito incerto, Cláudio.
muito incerto, como as primeiras pesquisas indicam, empate técnico, portanto, será uma luta política dura, decisiva, que vai impactar a Argentina, mas a nós também. Não pensemos que nós estamos discutindo Turcomenistão, nós estamos discutindo a Argentina. Ou seja, o primeiro endereço é o principal vizinho do Brasil. O destino do Brasil é indivisível do destino da Argentina. Ou pelo menos coloca. Acompanhe o canal Resistentes. Depois de encerrada a live pela ferramenta Valeu, você pode fazer contribuição por ela também, quem vai nos acompanhar depois de encerrada, e isso contribui muito com as nossas receitas. Fico por aqui desejando uma boa noite e vamos juntos sempre à esquerda. Valeu, Valério. Forte abraço. Tchau. Esquerda.